para esse duelo Brasil e Japão, essa seleção japonesa é um time organizado, é um time muito veloz, mas a depender da postura do Brasil no duelo, o Brasil pode conseguir um resultado positivo. Então, vamos aguardar. A seleção japonesa, que com bola rolando não perde há 5 jogos para as seleções europeias, hein? Agora 2 vitórias e 2 empates aí na conta do Japão. Acabou de empatar com a Suécia e vai pegar o Brasil na segunda-feira. Mauro César, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Brasil e Japão, segunda-feira às 14h, esse jogo, Mauro. A seleção japonesa ficou nesse empate com a Suécia, que agora está no caminho da França. Suécia e França, e a gente vai passar aqui no decorrer desse Canelada como é que tá ficando os jogos, sai gol dali, sai gol daqui, vai alterando o cenário até ali dos melhores terceiros colocados, mas o Brasil, isso sim já está confirmado, é Brasil e Japão na segunda-feira. Mauro César, muito boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, companheiros. Pois o que me chamou muita atenção foi que os 2 times lutaram até o final para fugir da França e enfrentar o Brasil. Isso foi até comentado durante o jogo, na transmissão da TV Globo, pelo repórter Marcelo Correge, que está lá em Dallas, direto lá, acompanhando, e no contato com os japoneses, né, com a imprensa, o pessoal do Japão, ele fez essa observação: olha, os japoneses não querem pegar a França, preferem pegar o Brasil. E no jogo ficou claro que a Suécia também não queria pegar a França, queria pegar o Brasil, porque correu atrás do gol até o final. Se a Suécia quisesse pegar a França e não o Brasil, ficava tocando a bola ali, olha, tá bom, aqui 1-1, eu vou para a França, mas não, correu atrás até o fim. Gente, isso aí não é só para ganhar um jogo, você está planejando a sua caminhada, né? Como a Holanda deu uma titubeada, tomou um gol, ficou 2-1 em dado momento, e o Japão venceu por 1-0, se o Japão fizesse outro gol, o Japão seria o primeiro. A Holanda foi lá e meteu um terceiro gol, por quê? O caminho da Holanda é Marrocos, e depois de Marrocos passando, vai pegar uma tremenda carne assada, que é Canadá ou África do Sul. Porra, peraí. Você pegar na 8ª de final da Copa Canadá ou África do Sul, melhor que isso, impossível. Mais fácil que isso, não ganhar de Canadá ou África do Sul numa 8ª de final, a Holanda tem que deixar o futebol. Então é óbvio que todo mundo olha para isso e planeja, olha, esse caminho aqui é melhor e tal. E nessa Copa, com essa coisa de terceiros colocados e tudo, mais ainda. Mais ainda. Jogos em que 2 times podem se interessar pelo resultado, e o resultado era bom para os 2, no sentido da classificação. Os 2 entram, tá tudo bem. Não, o couro comeu. Os 2 times tentaram até o final. E a Suécia foi melhor justamente na segunda parte do segundo tempo, quando conseguiu dar sufoco até no Japão, né? O que, num determinado momento do jogo, parecia que não aconteceria. Ou seja, isso acho que diz muito sobre o momento da seleção brasileira e da seleção da França. Não tem vergonha nenhuma. A França tem um time melhor hoje, o que não significa que o Brasil não possa vencer a França, ou que se o Japão jogar com o Brasil ele pode ser eliminado. Acho até que é mais provável que seja eliminado. O Brasil tem mais time que o Japão, embora o Japão tenha uma equipe bem organizada e tal. Mas isso me chamou muita atenção. A luta dos 2 times claramente, para jogar contra Brasil ou França. Quem que você quer? Eu prefiro enfrentar o Brasil. Então, isso é importante até para uma reflexão que o futebol brasileiro tem que fazer. Não é para ficar dodóizinho, não, peraí, tal. Ninguém está esnobando a seleção brasileira. Não foi isso que foi dito. É uma questão de ter que fazer uma escolha, né? Você vai enfrentar o quê? Tem 2 caras para você brigar aqui. Esse aqui é um grandão forte, esse aqui é um grandão forte, mas já não está tão forte assim. Pô, tiver que apanhar, vou tentar apanhar desse aqui então, pô, não tem jeito. Ou se eu tiver ter a chance de ganhar. Eu acho que isso diz muito também sobre esse momento da seleção brasileira, que não é por conta dessa participação, é de todo o ciclo de Copa, toda a confusão que foi feita. E eu concordo com o Facincani com relação ao jogo, poderia ser melhor, e a seleção do Japão é organizada e tudo, mas também tem uma pegada arame liso, né? É difícil fazer gol, né? Hoje teve gol do Plata, aí gol do Plata, gol do japonês, tudo no mesmo dia, acho que é um pouco demais. Então, acaba ficando um negócio um pouco limitado, né? A Suécia, acho que é um time inferior. Acho que a Suécia, o Brasil passaria com mais facilidade. O Japão, apesar dessa deficiência, é um time organizado, muito aguerrido, que recentemente venceu o Brasil, né? Que eu acho que pode dar um trabalho. Acho que o Brasil é favorito, acredito que passe, mas vai ter que jogar melhor do que jogou até agora, né? Porque, por exemplo, contra Marrocos, a atuação foi ruim, poderia ter perdido, especialmente no primeiro tempo. Os outros 2 jogos foram com adversários bem abaixo. Agora é um time melhorzinho que vai se mobilizar para esse jogo e deve dar exigir mais da seleção brasileira. O Japão venceu esse amistoso contra a seleção brasileira, amistoso recente, em outubro do ano passado, vitória por 3-2, de virada, vitória da seleção japonesa, que está no caminho do Brasil nessa Copa do Mundo. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. O que você acha? Brasil e Japão na segunda-feira,
Tá feliz, Flávio, com o Japão no caminho do Brasil ou não? Sabe que eu não ligo muito pra isso não, né? Boa noite. Mas vai ser um jogo interessante, porque o time japonês... O Japão tem mais time que o Brasil. E o Brasil tem mais individualidade. Essa é a leitura que eu faço do jogo. O Japão é um time montado, um time que sabe o que quer, um time com personalidade. Eu até estranhei nessa parte final do jogo, quando a Suécia foi para cima do Japão, depois do gol do Elanga, né? E o Japão se desestabilizou um pouquinho, mas ele tem sido um time muito capaz de dominar. O jogo contra a Holanda ele teve uma frieza impressionante. Trocou passes, reagiu bem, fez o gol no final. Quer dizer, um time sabe muito bem o que quer. E um time que troca bem os passes, né? Isso é... Lembra muito a seleção de Marrocos, que criou problemas para o Brasil. É uma seleção que joga muito parecido. Ela tem uma virtude que o Brasil também tem, que é marcar muito bem a saída de bola do adversário. Quando o adversário sai, ela faz um abafo. O Brasil está fazendo isso. Desde o jogo contra o Egito, o Brasil está conseguindo gols com esse tipo de situação. Mas ela cedeu para a Suécia hoje. Ela estava saindo bem nas outras partidas. Hoje ela cedeu. No momento que a Suécia fez abafa, ela demonstrou uma certa dificuldade para sair jogando. No final da história, o Japão, seu segundo, acabou sendo o mais lógico realmente, mas é um adversário pior do que a Suécia. A Suécia seria um adversário que eu diria que, apesar do Gyökeres, apesar do Isaac e tal, o Brasil teria uma certa tranquilidade. O Japão é mais preocupante. Eu acho que o Japão é um adversário para tomar muito cuidado. E, principalmente, eu duvido que o Ancelotti vai cogitar essa hipótese, né? Mas tem aquela coisa, Japão, tal. Isso vai ter muito conversinha de boteco, futebol japonês e tal. Não é assim. O Japão tem mais time montado, conjunto, do que o Brasil. E o Brasil tem mais individualidades, obviamente. O jogo coletivo, né? O coletivo do Japão é melhor. O coletivo do Japão é melhor. O melhor lado do Japão joga no pior lado do Brasil. Lado esquerdo do Japão. Nakamura, Kamada, que joga no Palace, jogou muito tempo na Premier League. O Maeda. Esses três caras, eles têm o entrosamento quando em algum momento do jogo funcionou a equipe japonesa contra a Suécia, que pega justamente o lado em que o Danilo vai ter que jogar como um zagueiro, vai ser muito explorado por ali. Vai ser um teste para o experiente zagueiro, agora lateral, novamente, do Flamengo / Seleção Brasileira. É o lado em que o Bruno Guimarães é o cobertor curto, o Bruno tem que sair, o Bruno é o cara do escape, e aí é onde o Japão entra para jogar. É o Casemiro que fica exposto, e no lado do Magalhães. Então, assim, a Seleção Brasileira vai ter um teste ali bastante ríspido ao longo do jogo, com essa trinca japonesa, porque o lado direito, repito, do Brasil, calcanhar daqueles defensivos está por ali, por onde o Japão joga melhor. Então, a saber o que vai pensar o Ancelotti, se ele vai segurar um pouco, que aí segura um pouco o Bruno Guimarães. O Brasil já tem dificuldade para levar essa bola mais à frente. O Bruno tem sido o cara que está praticamente armando o jogo. Aí, se o Bruno não sobe muito, você vai ficar com o Ryan isolado. O Ryan é um menino que precisa trabalhar, não ele teve atitude diante da seleção escocesa, mas o Brasil é um time que ataca pensando e inclinado ao lado esquerdo, que é com o Vinícius voando baixo, com o Matheus Cunha circulando por ali, a infiltração do Douglas Santos. O Brasil joga majoritariamente pelo lado esquerdo. E para um jogo como esse, até pelo Japão se lançar um pouco mais à frente, pelo lado que ele tem mais capacidade ofensiva, vai ter que jogar em cima do Ryan. Só que para jogar em cima do Ryan, você vai ter que soltar o Bruno. Para soltar o Bruno, você vai explorar. Então é um jogo de xadrez. Eu tô querendo entender como é que o Ancelotti vai tentar desenhar essa equipe no Brasil, para o Brasil não ficar penso e deixar a equipe do Japão gostar daquilo que ela faz mais de melhor, que é trabalhar nesse corredor esquerdo. A seleção japonesa mostrou como é que pode levar problemas ao Brasil. Pode. Um time muito disciplinado taticamente, como disse o Flávio, o jogo coletivo do Japão está mais acertadinho do que o do Brasil, está mais redondinho do que o do Brasil. Que o Brasil chegou nessa Copa do Mundo e a verdade é essa, o Ancelotti ainda está encontrando o time. Tá mexendo no time ali com o carro andando. Eu considero o jogo coletivo do Japão superior ao do Marrocos. Eu acho que é superior. E o Brasil teve muitos problemas. Claro, nos primeiros 20 minutos, sim. Depois da parada hidráulica a coisa melhorou, mas os primeiros 20 minutos do Brasil contra o Marrocos foi um vareio, foi um passeio, né?
E o Japão, para mim, é melhor que o Marrocos. O jogo coletivo do Japão é melhor que o Marrocos, mais consistente. Então precisa tomar cuidado. É claro que o Brasil também já está no outro patamar de evolução com relação ao primeiro jogo, sem dúvida. O time veio melhorando e tal. Você já tem algumas definições, essa coisa do posicionamento do Ryan, que foi citado agora pelo Facincani, é um cara que obstrui, né, a saída de bola do adversário, ele cria uma dificuldade, ele meio que ajuda a forçar o erro, isso tudo melhorou, né? Mas o Brasil teve problemas com o Marrocos e eu acho que ele vai ter algo semelhante com o Japão, com dois detalhes diferentes. O Japão é melhor que o Marrocos e o Brasil também está melhor do que o Brasil no primeiro jogo, sem dúvida.